para a segunda parte do que nós iniciamos no domingo passado sobre Enoque. Nós vamos ler do verso de número 21 a 24. Gênesis 5, do 21 a 24, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude por meio dessa palavra a ser mais parecidos com Enoque, teu servo, a ponto de andarmos, ó Deus, agradando o teu coração. Caímos e pecamos, porém confiamos na tua graça, porque as tuas misericórdias, Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Então hoje à noite, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Deixa eu recapitular aqui o que eu comecei a falar na semana passada. Nós estamos tratando sobre a vida de Enoque. Faremos isso em duas mensagens. A primeira parte nós falamos no domingo passado, e a segunda parte nós falaremos hoje. Na primeira parte nós falamos que Enoque, ele fez do seu projeto de vida andar com Deus. Enoque, ele não andava com Deus uma vez por semana. Ele não cultuava a Deus uma vez por semana. O compromisso de vida com Enoque, de vida com Enoque e Deus, não era um compromisso esporádico, de que se acabava no domingo à noite, de segunda até o próximo domingo, ele só ia se encontrar com Deus no outro domingo no culto. Não. A Bíblia Sagrada diz, como nós acabamos de ler, que Enoque viveu com Deus, andou com Deus, e de acordo com como diz o verso 23, todos os dias de Enoque, que foram 365 anos, ele andou com Deus. Então, ele fez disso o seu projeto de vida. Era o projeto de vida dele, era o foco, era o que mais lhe importava, era o mais importante para o seu coração, era andar com Deus, agradar a Deus, viver de acordo com a vontade de Deus e não mais de acordo com a sua própria vontade. Nós explicamos também que para uma pessoa andar com Deus, é necessário que se evidencie algumas coisas na vida dela. Nascer de novo. Nascer de novo. Romper com os padrões do mundo, com o sistema de vida lá fora. Então, existem algumas evidências que dizem se eu ando ou se eu não ando com Deus. Aqui no Brasil, como eu disse a vocês, todo mundo tem uma noção de que Deus anda com a gente. Não, porque Deus anda comigo, Deus anda comigo. Mas eu expliquei que não é bem assim que a Bíblia Sagrada ensina. As coisas não funcionam assim. De certo modo, Deus anda com todos no sentido de criador-criatura. Ele é o criador, nós somos a criatura. E nesse sentido ele anda com todos, obviamente. Mas no sentido de pai, ele só anda com aqueles que são de fato seus filhos. E como eu disse, uma das evidências que você mostra que anda com Deus é que você tem fé nele. Fé. Por exemplo, venha comigo rapidinho aqui em João capítulo 1. Preciso deixar isso bem explicadinho para que não haja dúvida. Então, no sentido de pai, que era o sentido com o qual Enoque andava com Deus, Deus era seu pai, encaixa-se exatamente aqui, ó, em João 1, versículo 12.
Mas a todos quantos o receberam aqui recebeu a Cristo, deu-lhes o poder, tem uma tradução que diz, deu-lhes o direito, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então esse aqui é o sentido de pai. Quem são os que andam com Deus, como um filho anda com um pai? Aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. São esses que andam com Deus. Enoque andou com Deus nesse sentido, como filho, não como mera criatura, mas como filho. Então Deus não anda com aqueles que não creem no seu filho. Deus não anda com aqueles que não obedecem a Jesus Cristo. Deus não tem comunhão, não tem como haver comunhão. Se você rejeita o Filho de Deus, se você não obedece o Filho de Deus, se você não respeita a vontade do Filho de Deus, por que Deus tem que andar com você? Se alguém desrespeita seu filho, você não quer mais a amizade daquela pessoa? E Deus? Então é nesse sentido de pai e filho que Deus não anda com todos. Deus anda com aqueles os quais receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, e a esses foi dado o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Enoque andou com Deus, Enoque era filho de Deus, e ele fez disso o seu projeto de vida. Esse foi o nosso primeiro ponto que nós abordamos na semana passada. Mas vamos lá. Em segundo lugar, o pouco tempo que Enoque viveu, ele viveu para Deus. O pouco tempo que Enoque viveu, ele viveu para Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Volte comigo para Gênesis capítulo 5, que diz aí no verso de número 21 a 23. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si. Observe, alguns comentaristas chegam a dizer, e até a NVI traduz assim, trazendo a ideia de que Enoque ele só passou a andar com Deus a partir dos 65 anos de idade, depois de ter gerado Metusalém. Bem, eu não creio que seja assim. Eu acredito que Enoque ele andou com Deus desde a infância. Por que desde a infância? Porque Enoque ele é de uma linhagem de pais piedosos, de homens crentes. Se vocês observarem aí da descendência de Adão, ele é de uma linhagem da descendência de Adão, que eram os homens tementes a Deus. Você pode ler isso com mais calma, dos versículos 20 para trás, que você vai encontrar aí homens que realmente foram tementes a Deus. Filhos de Adão que foram tementes a Deus. Então, não dá para a gente ver Enoque se convertendo aos 65 anos. Não tem como a gente tirar isso do texto. Para mim o texto é muito claro, que se trata de uma continuidade de fé depois de nascer seu filho, e não de um começo de fé. Outra observação que eu quero fazer com vocês hoje à noite é que em relação a seu pai e seu filho, porque entre seu pai e seu filho, Enoque foi o que menos viveu. Por exemplo, veja aqui, no versículo de número 20. Todos os dias de Jared, que era pai de Enoque, foram 962 anos e morreu. Agora veja, versículo de número 27. Todos os dias, aqui era o filho de Enoque, de Metusalém, foram 969 anos e morreu.
Seu pai viveu 962 e seu filho viveu 969. E ele viveu apenas 365. Todavia, o grande diferencial de Enoque é que o pouco tempo de vida que ele teve entre os mortais, ele viveu completamente para Deus. Totalmente, todo o seu tempo de vida foi vivido para Deus. Ele não era um monge que se enclausurou no mosteiro. Não. Enoque era um homem do cotidiano. Enoque era um homem comum, com suas ocupações comuns como as nossas. Porém, cada segundo de sua vida, em tudo que ele fazia, era vivido para Deus. 365 anos vividos para Deus. Para mim e para você, 365 anos é muita coisa. Mas para Metusalém não era nada. Para o próprio pai de Enoque também não foi nada. Um viveu 962, outro viveu 900 e tarará. Então ele viveu só 365. Ou seja, em vista, tanto do filho quanto do pai, Enoque era um adolescente. Na verdade, irmãos, este foi o grande diferencial na vida dos homens de Deus no passado. É que o restante de vida que eles ainda tinham, eles consagraram completamente a Deus com uma qualidade espiritual profunda. Por exemplo, quando Moisés saiu do Egito, ele tinha 40 anos de idade. 40 anos. E ele se converteu no deserto. Depois de sua conversão, Moisés viveu mais 80. Ele morreu com 120. Pois bem, os últimos 80 anos de Moisés foram vividos para Deus, consagrados a Deus, com uma qualidade espiritual refinadíssima na presença do Senhor. Totalmente para Deus. Os seus últimos anos. Quando Paulo escreve à igreja de Filipe, ele diz o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O meu viver só faz sentido se for para Cristo. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele falou nitidamente que não mais vivia ele, mas Cristo vivia nele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, é assim que deve ser o restante de nosso viver com Cristo. Satanás, ele tem uma arma muito poderosa para nos entristecer. Ele pode jogar uma seta na nossa mente dizendo o seguinte: olha, vê o tanto de tempo que tu viveu para o mundo, vê como tu servia o pecado no mundo. Agora, tu diz que se converteu, diz que é crente, mas vê, tu viveu mais para o mundo do que para Deus. Tu acha que vai adiantar alguma coisa? Tu acha que vai dar certo essa invenção, esse negócio? Tu acha que isso tem fundamento? Tu só tem aí mais 10 anos de vida, olha a tua idade. Ou tu tem mais 20, mais 15, mas vê se vai dar certo esse negócio. E aí? O que fazer então com isso? O que fazer então com essa história? O que eu devo dizer a vocês é o seguinte: não importa quanto tempo você ainda tem de vida, o importante é que daqui para frente você deve consagrar todo o resto da sua vida nessa terra para Deus. Andar mais com Ele, mais 20, mais 30, mais 40, mais 5, mais um ano, mais um mês, seja lá o que for, que lhe reste, que me reste, a gente deve consagrar todo o resto da nossa vida a Deus. Deixe-me perguntar, você sabe quanto tempo ainda tem de vida? Você pode calcular até onde você vai estar vivendo? Você sabe se não vai morrer amanhã? Como você sabe que não vai morrer amanhã? Eu não sei. Eu não sei nem se eu termino essa mensagem. Então o que eu devo fazer, pastor? Dedicar todo o resto da minha vida para Deus.
consagrar cada segundo do restinho de vida que eu ainda tenho para Deus. Consagrar o resto dessa noite a Deus. Entregar toda a minha vida para Deus, de modo integral. Pastor, e se eu não morrer amanhã? Então consagre a terça. E se eu não morrer na terça, consagre a quarta, consagre a quinta, consagre a sexta, e vá até o último da sua vida pensando assim, porque a qualquer momento seu e meu pode ser o último. Pode ser o último. E quando aquela noite escura da alma chegar sobre nós, quando a morte se avizinhar, quando chegar aquele dia em que os sinos da eternidade começarem a tocar nos nossos ouvidos, o que vai importar é como a gente viveu para Deus os últimos anos de nossa vida. Os últimos anos de nossa vida. Há uma propaganda de carro, irmãos, que passava na TV aberta, né? Quando valia a pena assistir TV aberta. Havia uma propaganda de carro que o personagem, ele acordava toda manhã e dizia o seguinte: este é o meu último dia de vida. Aí ele pegava o seu carro, passava o dia passeando de carro, andando de carro. Quando é no outro dia, está lá a imagem do despertador tocando e ele acordando. E mais uma vez diz: este é o meu último dia de vida. E quando ele abre a gaveta do criado mudo, está lá muitos papéis, tudo escrito: este é o meu último dia de vida. Este é o meu último dia de vida. Todo dia ele escrevia isso para poder passear de carro à vontade, sem preocupações. Eu acredito que é assim que a gente deve olhar para a nossa vida, entendendo que todo dia pode ser o nosso último dia de vida. O nosso último dia de vida. E no meu último dia de vida, eu quero ser encontrado andando com Deus. No seu último dia de vida, é muito importante que você seja encontrado andando com Deus. Vocês lembram de como, quando Lázaro morreu, Lázaro foi levado para o céu? Vocês lembram disso? Venha comigo aqui em Lucas. Deixa eu trazer para vocês esse detalhe aqui. Lucas, capítulo de número 16, verso de número 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Perceba a diferença. Um foi levado pelos anjos. O autor bíblico faz questão de registrar isso, que um foi levado pelos anjos. Irmãos, no dia da nossa morte, será que os anjos, quando chegarem para nos levar, será se vão nos encontrar andando com Deus? Será se eles sequer vão ser enviados para nos levar para Deus? Porque eles vêm buscar quem? Aqueles que andam com Deus. Quando eles vierem, se eles vierem, é porque nós estamos andando com Deus. Você deve fazer como aquele personagem do carro. Ande com Deus no seu trabalho como se fosse o seu último dia. Ande com Deus na sua faculdade como se fosse o seu último dia. Ande com Deus no seu curso como se fosse o seu último dia de existência. Ande com Deus na sua família como se fosse seu último dia entre os mortais.
Ande com Deus entre seus amigos como se fosse seu último dia de vida, porque talvez este ou aquele será realmente o seu último dia de vida. Você não vai ter talvez 365 anos como Enoque teve, mas o restinho que você ainda tiver, ande com Deus. Viva para Deus, consagre a Deus. Talvez você não tenha a perspectiva de vida longa, como teve a Vossa Majestade, a Rainha Elizabeth, que graças a Deus viveu 96 anos, não é isso? Faziam até meme porque ela vivia demais, né? Vocês lembram disso? Talvez muitos de nós não vão viver até 96 anos, mas o restinho que nos resta para viver, vivamos para Deus. Consagremos esse restinho a Deus. Um pastor puritano chamado Richard Baxter, ele dizia que cada sermão que ele pregava como se fosse seu último sermão. Talvez tenha sido um dos segredos do sucesso do seu ministério. E eu diria mais, irmão, seria muito bom se todo pregador pregasse com esse sentimento, como se aquele fosse o seu último sermão, porque o sermão viria em tom de urgência, alarme, em tom de surpresa, e não morto, e não um sermão frio, e não um sermão emocionalista, e não um sermão para enganar as pessoas, mas um sermão que fizesse as pessoas se conscientizar da necessidade que elas têm de andar com Deus fielmente, cumprindo a sua palavra, obedecendo a sua vontade, andando de acordo com os seus mandamentos e os seus ditames. Os pregadores esqueceram disso hoje, esqueceram, passaram a pregar um evangelho aguado, a pregar um evangelho açucarado, a pregar um evangelho que agrada os nossos ouvidos, a nossa carne, uma mensagem que agrada o nosso coração, mas não agrada a Deus, porque não gera crentes, homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, não! Geram frequentadores de igreja, gera pessoas que se emocionam com o culto, mas na segunda-feira estão fazendo as mesmas coisas, ou piores ainda, do que faziam antes de ouvir aqueles sermões malditos. Então, meu irmão, ande com Deus, faça dos seus últimos dias de vida para Deus, faça como Enoque, aproveite o tempo que ainda lhe resta, e você terá um glorioso final como teve Enoque. Não se deprima pelo fato de você ter vivido muito para o mundo e agora, ao descobrir a grandeza da fé cristã, ao ser alcançado pelo Evangelho, ao ser salvo pelo Evangelho, ter pouco tempo para vivê-lo. Não se deprima, pelo contrário, o restinho de tempo que ainda lhe resta, viva para Deus. Quer saber como é valorizar o tempo? Quer saber a importância de um segundo na vida? Quer saber? Vá no hospital do câncer. Converse com quem está com câncer. Você vai entender a importância de um segundo. De cada segundo você viver para Deus, confiando em Deus, andando com Deus, aliançado com Deus, amando a Deus, existindo para Deus. Então ande com Deus. Paulo, em sua carta aos Efésios, ele vai dizer como é que a gente deve andar os nossos últimos dias de vida. E o que foi que Paulo disse? Paulo disse isso aqui, ó. Vamos comigo para Efésios capítulo 5, por favor. Efésios 5. Verso de número 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios,
Efésios 5, 15 e 16. Vou repetir. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. E como é que um sábio vive, Paulo? Aí Paulo vai dizer: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando bem o tempo. E como é que você aproveita bem o tempo? Aí ele diz no versículo 18: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você pode ler como é que a esposa deve andar com Deus, como é que o marido deve andar com Deus, como é que o pai deve andar com Deus, como é que o filho deve andar com Deus. Ele vai tratar disso aí no restante do capítulo e no capítulo 6. Mas isso aqui é que é importante. Aproveitando, outra tradução diz remindo, que é o mesmo sentido de aproveitar bem o tempo. Com que você tem gastado seu tempo? O que das suas 24 horas do dia, o que ocupa mais o seu tempo? Quanto tempo você gasta com Deus durante o dia? Quanto tempo você gasta com leitura bíblica, com oração, com louvores bíblicos, ouvindo pregações bíblicas? Quanto tempo? No carro, quando está dirigindo, bota no carro. Quanto tempo? Em casa, quando está fazendo as coisas. Quanto tempo você gasta com os valores celestiais? Quanto tempo? Isso é aproveitar bem o tempo. Aproveitar bem o tempo é isso. É você investir no reino de Deus, investir nos valores celestiais. É fácil? Não, não é fácil. Porque por todos os lados nós somos seduzidos por entretenimentos, por outros prazeres. Mas Paulo está dizendo: não vivam como tolo. O tolo é que vive assim. O tolo é que se deixa levar pelos prazeres desta vida e deste mundo e esquece dos valores de Deus. Mas os sábios, aí eu pergunto: você é tolo ou você é sábio na administração do seu tempo? Aliás, esse é um tema muito corrente hoje em dia. Há livros e mais livros sobre gerenciamento de tempo. Mas a Bíblia já falava sobre isso, há muito tempo. Sobre aproveitar o tempo com o que de fato importa. Ocupar nossos pensamentos com o que de fato importa. Por exemplo, venha comigo para Filipenses capítulo número 4. Filipenses 4. Eu falo sobre isso, irmãos, porque para nós não custa nada passar 90 minutos assistindo futebol. 90 minutos a gente assiste uma partida de futebol. A gente chora, a gente ri, a gente, né? Às vezes peca, esculhambando a mãe do juiz. A gente entra nessa. 90 minutos, mas quando pega a Bíblia para ler, é um sono, é uma agonia, é um pinto piano, uma bandeja caindo. É um negócio, é um carro do som, o carro da pamonha que passa na hora, né? Atrapalha a leitura. Pergunta é se nós estamos aproveitando bem o nosso tempo para o Senhor com os valores eternos. Veja o versículo número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Tudo que é bom, que é amável, que é justo, ou seja, os valores do reino de Deus, é isso que deve estar no nosso pensamento, no nosso coraçãozinho. É isso. Aqui está a orientação. É por isso que eu amo a Bíblia Sagrada, irmãos, porque a Bíblia tem resposta para tudo.
Ela tem resposta para tudo, de como você deve viver, o que você deve fazer, como fazer isso. Tem resposta para tudo, absolutamente para tudo. Eu amo a palavra de Deus. E isso automaticamente nos leva então ao nosso último ponto. Em terceiro e último lugar, como foi que Enoque andou com Deus? É que Enoque, ele não apenas começou bem, mas ele terminou melhor. Eu vou repetir isso aqui. Enoque não apenas começou bem sua caminhada com Deus, ele terminou melhor. Isso é que é importante. Volte comigo a Gênesis e veja o versículo número 24, por favor. Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Por quê? Por que Moisés, que ele não foi mais visto? Que Moisés que escreveu Gênesis. Porque Deus o levou para junto de si. Que fim magnífico, hein? Se é que a gente pode chamar de fim, não é nem fim. Que momento maravilhoso, magnífico. A vida de comunhão de Enoque com Deus fora algo tão profundo, tão maravilhoso, que Deus disse: não posso perder esse homem para a morte. Vou levá-lo comigo. E de repente ninguém achava mais Enoque. E a razão é: Deus o tomou para si. Enoque não morreu. Enoque foi trasladado, segundo o autor aos Hebreus. Ele foi trasladado. Hebreus 11:5. Trasladado aqui significa que Deus mudou ele de ambiente. Do ambiente da terra para o ambiente celeste. Do ambiente terrestre para o ambiente celestial. Alguém disse que o capítulo 5 de Gênesis é o único cemitério que tem um túmulo de quem nunca morreu. Enoque. Você pode ler o capítulo 5 todinho aqui. Todos morreram, menos Enoque. Enoque não morreu. E isso é interessante. Todos da linhagem dele morreram. O único outro homem nas páginas da escritura que também não morreu, que desfruta desse status de ter sido tomado por Deus, vocês lembram, é o profeta Elias. Elias também foi levado numa carruagem de fogo. Há quem diga que eles serão as duas testemunhas do Apocalipse, porque não morreram e precisa se cumprir o que está escrito, que ao pó precisa se voltar. Mas não sabemos disso, não é certeza. Então, irmãos, Enoque é a figura bíblica que diz que quem anda em comunhão com Deus não terá um fim, não terá uma morte como um indigente para o céu. Você sabe o que é um indigente, né? Indigente é aquela pessoa que morre, ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai, nem quem era o pai, nem quem era a mãe, e termina sendo usado como cobaia nas aulas de medicina. São os indigentes. Então, Enoque, ele não era um indigente para o céu. Ele tinha um pai no céu. Quem anda perseverantemente com Deus não termina como um ser insignificante, invisível, sem valor, na jogadia. Não. Quem anda com Deus, quem faz da sua vida um projeto de andar com Deus, sempre termina bem. Aí você diz assim: mas pastor, o que é isso? E Paulo, que foi decapitado? E Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição? E os outros apóstolos? Até o próprio Cristo, que morreu na cruz. Me diga qual deles está mal hoje. Me diga qual deles está mal hoje. Porque quando se trata de terminar a vida, a gente foca muito no modo como a pessoa morre. Mas o modo como a pessoa morre não é o importante. Se morreu, tem pessoas que se ajoelham para orar e partem para a glória. Tem pessoas que vão dormir e não acordam mais, né? Partem dali para a glória. Tem pessoas que morrem de acidente. Tem pessoas que morrem de queda de avião. Outros são realmente decapitados por amor a Cristo.
Como recentemente, alguns anos recentes, a gente viu o Estado Islâmico decapitando pessoas em nome da fé cristã, por causa da fé cristã. O modo como a pessoa termina a vida não é o importante. O importante é como ou para onde a pessoa vai depois dessa vida. Isso é que é o importante. Isso é o que mais importa. Porque a morte vai vir sobre todos. Vai vir sobre todos. A não ser que a gente experimente, como eu vou falar daqui a pouco, o arrebatamento da igreja. Mas escute bem, o nosso desafio de vida é o de terminar a nossa existência aqui melhor do que começamos. Melhor do que começamos. Há pessoas, e aí aqui é um problema sério, porque ela nunca tem perseverança para nada. Ela começa um curso, deixa pela metade. Começa um livro, deixa pela metade. Começa a ouvir uma pregação, deixa pela metade. Ela nunca persevera até o final em nada. Então essa pessoa ela tem uma tendência muito forte de abandonar a cruz pelo caminho. Quem não persevera lendo um livro, vai perseverar em quê? Um livro. Então é importante porque aqui está o tema da perseverança dos santos. A perseverança do crente. Só é possível nós terminarmos bem nossa vida com Deus se a gente caminhar até o fim, perseverar até o fim, até o nosso último suspiro de vida com Deus. Eu sei que alguns de vocês estão sentindo que a orelha está sendo puxada, mas eu também, irmão, já fui assim, de deixar as coisas pela metade. Quando eu estava no meio do meu curso de Direito, eu já estava querendo abandonar. Várias vezes conversei com Tatiana, não, vou largar. Ela disse, não, vá até o final, você já está perto, vá até o final. Terminei. A duras penas terminei, mas valeu a pena. Valeu ir até o final. Então deixa eu contar aqui alguns casos para vocês em relação a essa questão de perseverança. Houve um homem nos Estados Unidos chamado Bron Clifford. Aos 25 anos de idade, ele e mais 2 pregadores despontavam como os nomes que abalariam a América e abalariam o mundo com suas pregações poderosas. Um diretor de um seminário, quando ouviu Bron Clifford pregar, disse que ele seria o maior evangelista depois do apóstolo Paulo. Até em Hollywood esse homem foi chamado para fazer trabalhos com a sua voz poderosa e trovejante. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele foi seduzido pelo dinheiro, seduzido pelo sexo ilícito, pela fama, pelo álcool, pelas drogas, caiu em desgraça e terminou sua vida em total e absoluto fracasso. Perdeu sua família, perdeu seu ministério, perdeu sua fama, entrou no mundo da devassidão, virou mendigo de rua e morreu como um indigente. Alguns amigos distantes que se reuniram e compraram um caixão para ele ser enterrado. Veja, um dos homens que prometia ser o maior evangelista depois do apóstolo Paulo, morreu como um indigente. Ele começou bem, mas terminou mal. Lembram de Judas Iscariotes? Como foi que Judas começou seu ministério? Sendo escolhido por Cristo, sendo chamado por Cristo. Lembram disso? Ele começou bem, mas terminou mal. Existiu em Israel uma tribo chamada de Dan, a tribo de Dan. Essa tribo ela começou a se envolver em pecados de idolatria, constantes pecados de idolatria. Ela foi cortada das tribos de Israel. Em Apocalipse, o nome da tribo de Dan já não aparece. Ela foi rejeitada por Deus. A tribo de Dan começou bem, mas terminou mal. Essa é a pergunta. Nós somos Bron Clifford ou somos Enoque?
Nós somos Judas Iscariotes ou somos Enoque? Somos a igreja de Cristo ou somos a tribo de Dan? Nosso desafio hoje é o de terminar amanhã melhor do que nós começamos hoje. Ande com Deus, viva com Deus, consagre integralmente sua vida a Deus. Não faça como Marta, faça como Maria. Lembra das irmãs de Lázaro? Uma sentada aos pés de Cristo e a outra preocupada, querendo fazer o arroz, fazer não sei o que, fazer a comida e aquela agonia toda. Então ela olha para Jesus e diz: mestre, tu não se importa que enquanto eu faço tudo, fico sobrecarregada, minha irmã está aí aos teus pés? Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, anda inquietas com muita coisa, pouca coisa importa, pouca coisa importa, e Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte, irmãos, é estar aos pés de Cristo. A melhor parte é andar com Deus, é viver para Deus, é existir para Deus. Essa é a melhor parte. Faça como Maria, não seja como Marta. Não importa quão incrédulas as pessoas sejam ao seu redor, ande com Deus. Não importa quão mentirosas sejam, ande com Deus. Não importa quão desonestas sejam, ande com Deus. Não importa quão fofoqueira seja, ande com Deus. Não importa quão maldosa seja, ande com Deus. Não importa se as pessoas não querem Deus, você queira Deus. Queira terminar sua vida com Deus. Porque quem anda com Deus não morre em desespero, em depressão, em tristeza, em escuridão, como os homens dessa terra morrem. Eu poderia citar para vocês aqui uma lista de filósofos que quando estavam morrendo só tinham palavras de tristeza, palavras de depressão. Mas veja a morte dos santos, veja a morte dos homens de Deus. Jerônimo Savonarola, que veio antes da reforma protestante na Itália, quando ele era queimado por amor a Cristo, tudo que Jerônimo Savonarola dizia é: meu Senhor sofreu mais por mim, meu Senhor sofreu mais por mim, e ele não negou a fé. Porque quem anda com Deus não morre como os homens desse mundo morrem. Quem anda com Deus, inclusive, poderá possivelmente, como eu disse, viver o que Enoque viveu, não morrer, mas ser arrebatado junto com a igreja para o encontro com Cristo nos ares. Quem anda com Deus, quem anda no caminho estreito, quem anda na porta estreita, não está sendo conduzido à perdição, mas à salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Vou morrer dizendo isso, vou morrer batendo nessa tecla. Ande com Deus, entre pela porta estreita, caminhe pelo caminho estreito, porque quem anda com Deus não terá o mesmo fim que os homens dessa terra, deste mundo, terão em relação à eternidade. Irmãos, a minha oração é que cada um dos que estão aqui hoje me ouvindo, e eu louvo a Deus por essa oportunidade, é que cada um dos que estão aqui hoje me ouvindo possam terminar suas vidas nesta terra repetindo as mesmas palavras de Paulo quando ele escreveu a Timóteo. A minha oração é que vocês, cada um de vocês, no leito de morte, possam repetir as mesmas palavras que Paulo disse quando já estava prestes a morrer. Algumas pessoas, inclusive, soltam assim de um modo irresponsável essas palavras para qualquer pessoa que morre. Mas a coisa não é bem assim. Eu já falei para vocês, a coisa não é bem assim. Isso aqui, o que Paulo falou, é algo que só pertence aos crentes, àqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador. E o que foi que Paulo disse, pastor? Paulo disse essas palavras aqui, ó. Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, Paulo disse: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Versículo 6. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé.
Glória a Deus. A minha oração é que cada um de nós possa dizer isso no nosso último suspiro. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Essa é a minha oração. Mas para não ficar só nas minhas palavras, vamos aqui para o Salmo de número 23. Ele é um resumão de tudo isso que foi dito aqui. Salmo 23. Enquanto nós estamos em vida, irmãos, olhemos para o Salmo 23 e vivamos por ele. Dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Para todo o sempre. Tem um hino que a gente canta, 331. Temos sombras neste vale, mas a glória no porvir. Vamos cantar esse hino. Logo em seguida encerraremos. E se alguém lhe perguntar o que foi que o pastor pregou hoje, responda que nós temos que andar com Deus por todo o resto de nossas vidas.